Salve! Aqui é o seu amigo Ruach e eu já começo pedindo desculpas por essa luz aqui nesses óculos. Achei mais prático gravar com eles, eu peço desculpa por isso. Então assim, o que eu posso pedir é que você se concentre no que eu estou dizendo e não no que você está assistindo, se possível. Esse vídeo que eu estou entregando é irmão do próximo vídeo dessa série. E não por acaso eu escrevi a pauta desses dois quase simultaneamente, já que são assuntos parecidos. O tema de ambos basicamente é sobre as redes sociais e como elas estão impactando nossas vidas. Só que esse aqui é voltado principalmente para como as tecnologias digitais estão afetando as crianças. Eu me vejo nesse mesmo desafio que provavelmente você que está me assistindo está vivendo. Como educar as crianças num mundo em que as informações correm tão depressa e existem tantas opções boas e ruins. E com certeza o que mais me leva a me preocupar com essa geração é o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 17, onde o próprio Cristo diz: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa pequena. E minha interpretação é que as crianças têm uma mente muito aberta. E isso pode ser usado para o bem e para o mal. E cabe a nós, como pais, fazer com que elas façam o melhor proveito possível de tudo o que esse mundo pode lhes proporcionar. Hoje em dia, nós temos na internet uma grande janela, repleta de novidades e informações de todos os tipos, gostos, cores e ideologias. E se você não tomar cuidado, esse conhecimento vai te levando para caminhos cada vez mais distantes. Para começar, eu sinto um acontecimento, e lá se vão uns 8 anos, quando eu estava na casa da minha mãe ou do meu pai, eu não lembro quem, eles são separados, né, há mais de 25 anos, e uma das minhas irmãs, que tem uma filha que agora deve estar com uns 12, 13 anos, na época essa menina devia ter uns 3 ou 4. A minha irmã vira para mim e disse: mano, o segredo para uma criança não dar trabalho é esse: põe o celular na mão dela. E realmente, até hoje ela não dá trabalho. Você põe o celular na mão dela e nem parece que ela está ali. Muito antes da minha primeira filha nascer, minha esposa e eu chegamos a um acordo: não vamos acostumar nossas filhas com o celular na mão. A gente prefere que elas brinquem, mesmo que a gente tenha que ficar correndo atrás, tem que ficar gritando, assim, porque é importante que uma criança tenha imaginação, aprenda a brincar, a ficar sozinha, desenvolver não só a comunicação externa, mas aquela conversa que todo mundo tem que ter consigo mesmo. A maior complicação de tudo isso, ao meu ver, é que hoje em dia a sociedade, em geral, não tem uma cultura de moderação. Nós aprendemos desde cedo a ser exagerado. Nós gostamos de algo, então passamos da conta na prática dessa coisa. Por isso, desde criança, nós comemos demais, bebemos demais e hoje em dia usamos o celular demais. Tudo é demais. Mas não dá para viver sem comer, sem beber, e não dá para viver sem usar o celular. Precisamos de um equilíbrio, precisamos ensinar nossos filhos a ter equilíbrio. O mundo chegou a um ponto sem volta, então precisamos nos adaptar. Não dá para negar a necessidade que temos de toda a tecnologia que está ao nosso redor. Eu, sinceramente, acredito que o ser humano, como qualquer outro animal, tem uma grande necessidade de prazer. E isso não é ruim. E por favor, tá? Não me venha com interpretações maliciosas. Você tem prazer coçando o olho, passando um cotonete no ouvido, ouvindo uma música agradável, assistindo algo legal na televisão, abraçando um familiar querido, um grande amigo. Tudo na vida gera algum tipo de prazer. Aí, algum dia, alguém percebeu que essa necessidade de prazer poderia ser usada de forma mais abrangente e ser usado como uma forma de expressão. Assim surgiu o teatro, depois o cinema, depois a televisão, depois o celular. Caramba, eu não sei se eu estou sendo feliz na forma como eu estou explanando, mas eu espero não estar sendo tão maçante quanto eu acho que eles estão sendo. Muitos conglomerados de tecnologia fazem pesquisas especializadas para que você receba cada vez mais doses de dopamina. Ou seja,
o hormônio responsável pela sensação de recompensa que você recebe cada vez que faz algo que gosta, o prazer. As Big Techs, ou seja, as mais influentes empresas de tecnologia do mundo, dominam diversos setores, desde buscas, redes sociais, até comércio eletrônico e serviços em nuvem. Essas empresas possuem um poder econômico e cultural significativo, moldando a forma como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. E elas trabalham de forma incansável para aprimorar os sistemas, mantendo você conectado à internet a maior parte do tempo. Elas gastam milhões de dólares para isso, e você, e principalmente seus filhos, são produtos nos quais elas mais investem. Através dessas pesquisas, elas verificaram que tanto o uso excessivo do celular quanto o consumo de drogas como bebida e cigarro ativam o mesmo sistema de recompensa do cérebro, criando um ciclo vicioso. E nesse caso, a sensação é mais rápida, o prazer é imediato. E é por isso que é difícil largar o celular. Você acorda com o celular na mão, vai ao banheiro com o celular na mão, almoça e janta com o celular na mão, assiste televisão com o celular na mão e vai dormir com o celular na mão. Imagina para a criança como é isso. Que efeitos nocivos o uso excessivo do celular pode causar na sua prole? A luz emitida pelas telas interfere na produção de melatonina, hormônio responsável pelo sono, o que pode levar à insônia e dificuldade em se concentrar durante o dia. Hoje, pode não afetar tanto assim o seu filho ou sua filha. Afinal, você define os horários e a quantidade de tempo que o seu filho pode ficar conectado. Mas a longo prazo, isso se torna um problema. O uso excessivo das telas pode causar fadiga ocular, visão embaçada e até mesmo miopia. Mas para a maioria dos pais, não é o uso do celular que está obrigando seus filhos a usar óculos. Na verdade, é a evolução da medicina que está detectando o problema mais cedo. Então tá. As crianças passam mais tempo mantendo uma postura inadequada por longos períodos, o que pode causar dores nas costas, pescoço e ombros. Aliás, é impressão minha ou o mundo está mais corcunda? Continuando, o tempo gasto no celular pode reduzir o tempo dedicado a atividades físicas, aumentando o risco de obesidade e outros problemas de saúde. E falando em saúde, vamos falar de saúde mental. Hoje em dia, as crianças estão tendo mais problemas com ansiedade e depressão devido ao isolamento social, já que as interações digitais são mais interessantes do que as interações pessoais. A constante distração causada pelas notificações e o desejo de verificar a tela o tempo todo pode prejudicar a capacidade de concentração e o desempenho escolar. Sem falar que o vício em celular pode levar a comportamentos impulsivos, irritabilidade, dificuldade em seguir regras e problemas de relacionamento. Por último, até o desenvolvimento cognitivo da criança pode ser prejudicado, causando dificuldade no desenvolvimento natural de habilidades como a linguagem, a criatividade e a resolução de problemas. E eu estou falando de problemas simples, desses que você para um pouquinho, pensa e resolve de forma simples e rápida. Agora me responda, em nome de ter um pouco de sossego, vale mesmo a pena expor suas crianças a um vício com o qual nem você consegue lidar direito? Eu falo por mim, eu tenho dificuldade enorme de me desconectar. Talvez para você seja mais fácil, eu espero que sim. Aí você pensa, não, mas meu filho está vendo o YouTube, mas é uma sessão voltada para crianças. O TikTok é só perfis infantis, o Snapchat é só conteúdo infantil. E aí beleza, tudo bem a criança ficar ali visualizando esses vídeos curtos, um atrás do outro, rolando a tela, virando aquele zumbi bonitinho que não vai te perturbar por horas, dando tempo até mesmo para você exercitar seu delicioso vício de arrastar para cima ou ficar naqueles joguinhos que envolvem tanto a gente, com esses desafios gostosos de superar e liberando essas pequenas doses de dopamina que causam tanto prazer pra gente. Eu falo por mim, eu tenho uma dificuldade enorme de me desconectar. Talvez para você seja mais fácil, eu espero que sim. Aí você pensa, não, mas meu filho está vendo o YouTube, mas é uma sessão voltada para crianças. O TikTok é só perfis infantis, o Snapchat é só conteúdo infantil.
E aí beleza, tudo bem a criança ficar ali visualizando esses vídeos curtos, um atrás do outro, rolando a tela, virando aquele zumbi bonitinho que não vai te perturbar por horas, dando tempo até mesmo para você exercitar seu delicioso vício de arrastar para cima ou ficar naqueles joguinhos que envolvem tanto a gente, com esses desafios gostosos de superar e liberando essas pequenas doses de dopamina que causam tanto prazer pra gente. Nós, como pais, temos um especial interesse em ver nossos filhos se tornando pessoas bem-sucedidas. Por isso, a gente tem que valorizar essa gama de conhecimentos que existe hoje em dia. É incrível! As tecnologias estão evoluindo e o conhecimento está cada vez mais perto. Por isso, desconectar nossas crianças desse mundo digital não é uma opção, porque ali existem muitas possibilidades muito boas. O problema é que para cada possibilidade boa, existem dezenas de possibilidades terríveis. Nós precisamos encontrar, olha aqui de novo essa palavra, equilíbrio, para conciliar as formas mais saudáveis de relações, tanto digitais quanto pessoais e até mesmo espirituais, porque tudo passa pela forma como nós lidamos com esse hábito do celular, do computador, da televisão, de qualquer tipo de conexão que a gente use. Eu não sou especialista, eu estou falando como alguém que já cometeu muitos erros e está buscando aprender com eles. E por isso eu digo com toda sinceridade, não podemos passar uma imagem de hipocrisia para eles. Eu cresci cercado de muitas dificuldades, usando roupas de segunda mão, móveis velhos, televisão de tubo com aquelas esponjas de aço na ponta das antenas para ver se melhora a imagem, revirando lá fora, sabe, aquela anteninha, melhorou, sabe? A gente comia arroz e feijão e muitas vezes não tinha uma verdurinha para acompanhar, carne a gente não comia todo dia, e a gente não percebia, muitas vezes nossos pais iam dormir de barriga vazia para que a gente não passasse necessidade. É normal que nós, depois de adultos, a gente queira que nossos filhos tenham em abundância tudo aquilo que a gente teve em falta. Tudo aquilo que formou o que nós somos, eles não terão para formar a personalidade deles. Então, como encontrar esse equilíbrio de ensinar eles a dar valor às coisas que eles têm em abundância? Como ensinar que eles não devem desperdiçar? Não é porque eles têm muito de algo que esse algo pode ser desprezado. E olha, nós fizemos muita besteira, nossa geração. Nós temos que tomar cuidado para não ser os pais que tentam viver o que nós não vivemos através dos nossos filhos. Não podemos ser os pais que querem consertar os erros que nós cometemos através da vida deles. Querer que eles sejam o que nós não fomos, querer que eles façam o que nós queríamos ter feito. Eles têm que viver a própria vida, fazer suas próprias escolhas, ser donos dos seus próprios destinos. Eu ouvi um outro dia uma pessoa dizendo que essa geração, a que veio principalmente depois de 2010, é a primeira geração onde o QI médio delas é menor que a de seus pais, devido ao uso excessivo de tecnologias. Entretanto, isso não é verdade. Primeiro porque a relação entre o uso de telas e o desenvolvimento cognitivo é muito complexa. Segundo, porque os métodos de medição de inteligência mudaram muito nos últimos 100 anos e variam no mundo inteiro, de cultura para cultura. A única coisa inegável é que essa geração ela realmente está cercada de muitos confortos. E por isso, ela recebe muitos convites para se acomodar. Eu, quando aprendi a tocar violão, eu tinha 18 anos. E eu nunca fui muito bom. Mas para aprender o pouco que eu sei, eu me lembro que eu levei em torno de 8 meses para conseguir tocar com segurança a primeira música. Outro dia eu fui tentar ensinar um jovem a tocar, e ele é desses jovens que passam em torno de 3 horas jogando em rede, só que ele não conseguia largar o celular para aprender. Eu acabei desistindo. A vida não é como um joguinho, porque a vida real exige tempo e um amadurecimento que essa geração talvez não consiga aprender a ter. E a culpa não é dessa geração, a culpa é nossa, minha, sua. Porque o equilíbrio, olha aí de novo, tem que ser ensinado por nós, mas nós temos. Às vezes a gente fica lamentando que gostaria de dar um mundo melhor para os nossos filhos, mas acho que a preocupação tem que ser outra. É dar filhos melhores para esse mundo. Sabe, precisamos aprender a desligar as notificações dos aplicativos que não são importantes, aprender a nos concentrar em nossas tarefas diárias,
sem ficar o tempo todo pegando aparelho e conferindo se não tem mensagem nova, se não tem alguma atualização, porque parece que a vida dos outros é tão interessante, a nossa é tão sem graça, mas caramba, é isso que você quer que seu filho pense? Que a sua vida é sem graça e, portanto, eles não precisam se espelhar em você para nada. Precisamos sair das redes sociais de vez em quando. Eu apaguei, sabe, as principais redes coletivas. Apaguei Instagram, apaguei Facebook, apaguei Snapchat. Mas eu não vou negar que de vez em quando eu pego o celular da minha esposa e olho para as redes dela. Quando eu acordo eu penso, o que eu tô fazendo aqui? Porque é muito fácil a gente se distrair. Você pensa, vou mexer com isso aqui só um pouquinho e de repente se passou lá 1 hora. E o que é que isso acrescentou à sua vida de relevante? Um outro erro que eu vejo bastante, e mais uma vez, deixa eu enfatizar, é só minha opinião, é eliminar a competição. Querer recompensar nossos filhos, mesmo quando eles sequer fizeram algo para merecer tal recompensa. Premiando a mediocridade. É um bem que acaba se tornando mal. Nós não podemos esquecer que tudo na vida é competição. E ela começa antes mesmo da gente nascer. Há milhões lutando por uma vaga e você foi lá e conseguiu. Foi uma competição. Quantos morreram nesse processo? Não podemos esquecer que dentro da sala de aula existe competição entre os melhores, e até gente que compete vai ser pior para estar lá no fundo. E aí você compete para conseguir os melhores empregos, compete por naquele concurso público, ou compete por aquela melhor vaga. Nós não podemos dar medalhas para quem chega em último lugar. A vida não tem obrigação de ser legal com ninguém. Olha, para exemplificar isso, eu lembrei agora de uma pessoa. O nome dele é Roberto Carlos. Não esse. Esse aqui, ó. Ele é um contador de histórias. Interrompemos a programação normal para fazer alguns adendos importantes. Roberto Carlos Ramos nasceu em 1965. Conviveu com sua família até os 6 anos de idade, quando sua mãe o entregou à Fundação para o Bem-Estar do Menor, FEBEM, de Belo Horizonte. Aos 13 anos, após ser taxado de recuperado pela instituição, foi adotado por uma mulher francesa chamada Marguerite Duvaz, que proveu a ele uma boa educação. Posteriormente, Roberto se formou em pedagogia na Universidade Federal de Minas Gerais e retornou à própria FEBEM como estagiário. Roberto Carlos é chamado de embaixador do País das Maravilhas e já recebeu diversos prêmios, inclusive internacionais. Em 2009, o diretor Luiz Vilaça o levou para as telas do cinema através do filme O Contador de Histórias, que retrata a vida deste homem extraordinário. Obrigado e desculpe a interrupção, realmente foi necessária. O vídeo é de 1h45 mais ou menos. É longo, mas vai valer muito a pena. Ele fala de uma experiência que é a seguinte. Até que um dia chegou na FEBEM uma tal de psicóloga. E essa mulher veio no ônibus com 40 estagiários de psicologia. Quando vem a psicóloga mor, a chefe da equipe, falou, gente, olha aqui, ó, primeiro caso de retardo mental, vocês viram? Esse ainda tem dislalia, dislexia ou descalculia. Ele tem problema sério. E a mulher me levou pra dentro do ônibus pra fazer uma avaliação psicológica. Eu tinha 6 anos de idade quando acharam que eu tinha problemas. Me sentaram numa mesa compridona, os estagiários estavam na minha volta com uma tabuleta na mão, olhando pra mim. O que eu fazia, os estagiários anotavam. Tava eu sentado na mesa, eu era uma criança hiperativa. Se o professor não se preparar, os hiperativos vão dominar esse mundo, né? Pois, pessoal, a mulher veio passando um quebra-cabeça de 6 peças, né? Quando ela colocou na minha frente, assim, e virou pra explicar pros estagiários o que ela ia fazer, eu gritei, tia, acabei! Eu já tinha feito, né? Ela falou assim, pessoal... Eu falei, tô combinando um brinquedo pra mim. Aí veio um outro quebra-cabeça de 30 peças. Fih, outro quebra-cabeça, peguei. Tia, acabei. Um outro quebra-cabeça de 40 peças. A gente só tinha quebra-cabeça ali. Tá tão sem graça a brincadeira que uma hora que eu distraí e errei. Na hora que eu errei, gente, a tal de psicóloga deu o nome de uma doença que eu tinha, que eu nem sabia que eu tinha. O pessoal fez, oh! Aí veio uma estagiária morrendo de dó de mim porque eu tinha aquela doença e me deu um biscoitinho pra me consolar. Na hora eu entendi todo o recado, gente. Toda vez que eu acerto, não acontece nada. Mas quando eu erro, a mulher me dá uma doença e a outra me dá um biscoitinho.
Então, o grande lance da vida é você errar sempre, pra você ganhar ajuda, né? Gente, eu comecei a errar de propósito, pegar a pecinha redonda, eu colocar o buraquinho quadrado. Errei tudo que podia, comi um pacote inteiro de biscoito recheado, tomei 2 xicrinhas de café com os estagiários, mas saí do ônibus cheio de doença, gente. Será que não é isso que a gente está fazendo? Premiando nossos filhos pelos seus erros e deixando de valorizar os seus acertos? Mais uma vez, a responsabilidade é nossa. Frustrações fazem parte da vida. E muitas vezes nós aprendemos mais com as derrotas que sofremos do que com as vitórias. O certo é que nós fracassamos ontem, choramos hoje, nos preparamos bem amanhã e depois de amanhã voltamos à luta. E vamos conseguir posições melhores. Nós não podemos simplesmente achar que vamos estar na vida dos nossos filhos o tempo todo, evitando que eles se decepcionem, se machuquem, evitando que eles sofram derrotas. Como eles vão crescer se nós queremos blindá-los o tempo todo, principalmente da vida real? E o exemplo é a melhor forma de educação. Por isso temos que batalhar para ser pessoas melhores a cada dia. Vamos lembrar daquele texto que está na Epístola de Tiago, no capítulo 2, versículo 18, que diz: você tem obras, eu tenho fé. Me mostra a sua fé sem as obras, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. O exemplo é a chave de tudo. Então vamos encontrar o equilíbrio, porque não adianta querer que nossos filhos olhem ao redor e encarem a vida de frente se nós estamos o tempo todo olhando para baixo.